para acontecer antes da eleição, não é? Por favor, Emília. Bom, a outra coisa que eu queria também que a gente não esquecesse, que quando isso foi criado, Planejamento, Desenvolvimento e Meio Ambiente era uma secretaria só. Hoje, planejamento é uma coisa, desenvolvimento é outra e meio ambiente é outra. Então, ficou claro com a fala da Érica que é super importante a gente ter essas secretarias representadas, porque são elas que estão decidindo muito sobre o território. A outra questão é que, na época, a gente pensou a paridade entre os segmentos da sociedade civil, portanto, os sindicatos, e as entidades ambientalistas e as macrozonas, com aquele significado que elas tinham antigamente, e os órgãos de Estado. E, de novo, as instituições técnico-científicas eram um caso à parte, porque elas têm um outro tipo de inferência junto ao Conselho. Não é nem sociedade civil, nem Estado, né? Porque o tempo todo se espera delas uma inserção que seja mais técnica, e há uma cobrança nesse sentido de todas elas. Então, por isso que foi pensado isso em separado. É importante a gente levar isso em consideração. Ótimo. Eu vou propor que a gente faça a leitura, Carlos, você pode colocar para nós a minuta de resolução para a gente olhar pelo seguinte, com essas informações a mais também que a Emília trouxe, por exemplo, aquela vaga que está agora exclusiva com a titularidade da Aline pela Secretaria do Verde, ela, pelo que falou agora a Emília, não apenas tem o suplente Yuri do planejamento, como teria que ter o desenvolvimento, que é outra secretaria, né? Então, eu quero dizer a vocês, e se vocês considerarem que deva ser outra dinâmica, por favor, sugiram para mim. Foi o máximo que os meus neurônios conseguiram realizar até agora. Olha que eu dediquei bastante, mas vocês provavelmente certamente terão mais informações. É bastante sério. Então, eu fiz esta minuta aqui, e que ela vai precisar, eu tentei colocar aqui o máximo de conceitos e tal, do jeito, e essa minuta foi disponibilizada para as nossas assessorias jurídicas também, não é? Nesse momento, com essas falas já da Érica especialmente, e também da Emília, eu vejo que nós já ultrapassamos, com certeza, aquela demanda que trouxe a Aline quando sugeriu que a gente simplesmente fizesse 4 macrozonas. E os nossos assessores jurídicos, a nossa assessoria jurídica que nos atendeu, reconheceu, como falamos na reunião anterior, que a revogação tácita existe, porém, aqui, ainda mais com esse plano diretor que temos, bem fundamentado, nós teremos que trabalhar por esta representação popular, não é? Emília, outra vez? Desculpa, eu esqueci de abaixar a mão. Ok. Aline, por favor. Aline. Carlos Alexandre, por favor. Boa tarde a todos, estão me ouvindo? Sim, fale mais alto só, por favor. Tá, então, bom, eu defendo a proposta trazida aí pela presidente e, hipótese alguma, a gente ficar só com 4 macrozonas, né? Tentativa do governo aí da SBDS é de impor uma condição da gente ter menos participação social e mais participação de representantes do governo no conselho. E isso não é saudável, não é ideal, não é adequado. Essa é a minha posição de momento aí, até antes do final da reunião. Ok. Aline, por favor, você está com condição de falar?
Sim, Maria Helena, eu só quero, assim, em resposta a duas colocações que você colocou, e agora o Carlos Alexandre também, que não é questão do verde querer ou interpretação de Aline, que é representante do verde. Eu acho que é simplesmente uma leitura legal. A gente pode concordar com todos vocês que 4 é muito pouco para Campinas, mas é o que está escrito na lei. Então, o que a gente não quer fugir é da ilegalidade, né? Então, acho que é muito importante que fique registrado que não é o Verde, não é a Secretaria de Justiça, não é a Aline, não é a Rodrigo, né? Não é governo da forma que o Carlos Alexandre colocou, mas sim que a gente segue a lei, a gente tem um direito administrativo que a gente só pode seguir aquilo que está escrito lá. Qualquer interpretação sociológica que a advogada fez, ou de planejamento que a Érica está trazendo, é louvável, mas não muda a lei. Então, a gente precisa mudar a lei, é isso que nós estamos falando. Então, assim, eu gostaria só que a fala fosse diferente, quer dizer, a leitura da lei que a gente faz é essa, e não tem como fugir, lei está escrito e é dessa forma que está escrito, só isso, eu acho assim, a forma que está sendo colocada não é a devida, tá bom? Obrigada. Ok, de qualquer modo, Aline, mesmo que o Conselho pode decidir argumentar em outras instâncias como Conselho, até na discussão dessa questão das 4 macrozonas. Então, eu vou somente agora, nós não estamos no momento de fechar a discussão, nós estamos trabalhando agora, envolvendo mais pessoas nessa discussão. Então, você trouxe a sua observação, referendada pelo Rodrigo, como 2 membros do Conselho, né? E o colegiado é que tem que tomar posição, se quiser o colegiado, até de ir contra a lei. Mas tudo bem, isso aí a gente vai ter que assumir as consequências. Não vejo que seja... Nós não estamos em momento final de fechar a discussão, nós estamos entabulando as discussões e, felizmente, a gente está conseguindo, eu estou vendo agora, cada vez mais ter mais participantes, não é? Trabalhando com esses conteúdos todos. Por favor, Marcos. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, pode falar, por favor. Eu vou discordar do Carlos, eu acho que a paridade ela é importante para o processo. Quando a gente só coloca... a sociedade civil ela tem a sua contribuição, bem como o governo também tem a sua contribuição. Então, a minha defesa é que a gente mantenha a paridade. Questão de ordem, senhora presidente. Por favor, Carlos. Então, o documento, acho que o colega, você confundiu a minha fala. Pelo contrário, eu estou defendendo a paridade. O que eu quis dizer foi o seguinte: a gente está em segurança jurídica desde a eleição passada, desde quando nós enviamos a alteração do regimento interno, há mais de 4 anos aí praticamente, né, quase 4 anos já, para o governo, e o governo sentou em cima dele e não deu satisfação. Não se manifestou, não discutiu, não deliberou, estava no gabinete do prefeito ainda do Jones. A secretaria vem e fala em olhar a lei, mas quando o prefeito vai lá e assina com orientação do procurador do município, dizendo que ele não podia alterar a lei da APA, por exemplo, ele vai lá dar uma canetada, desmatam mais 60 mil hectares de Mata Atlântica para poder permitir lá a instalação da barragem de Pedreira, aí a lei pode passar por cima. E a Secretaria de Meio Ambiente fica calada, e quando a gente faz um registro lá na ANAMA, que eu era diretor de conselhos, ainda vem um cala-boca, tiram do grupo, assim como vários municípios grandes que tem na ANAMA, porque paga alta prestação lá, podem desfazer e fazer em cima de leitura ou não da legislação. Então, Aline, não é nada de pessoal com você, por favor, não é essa a questão aqui, é uma questão de posicionamento. O governo trabalha, sim, com as orientações que vem, no sentido sempre de cercear a condição de participação popular. Isso é geral. Isso não é só dessa porcaria desse governo Bolsonaro que nós temos aí, é geral, todos os governos. Eu tenho experiência aí de mais de 25 anos atuando em conselhos. Todos os governos, de uma forma ou de outra, mais radical ou menos radical, tentam cercear a participação dos conselhos, tentam montar chapa branca, tentam, sabe, de alguma forma ter domínio sobre os conselhos. E ainda não querem reconhecer caráter deliberativo dos conselhos, não querem reconhecer um monte de coisas.
Vocês querem levar em consideração legalidade? Está tudo fora da regra. Tudo que foi aprovado no CONDEMA ou que foi aprovado de licenciamento nesses últimos anos é passivo de questão judicial, por causa da insegurança jurídica, do que foi votado no Conselho e nas comissões. Por quê? Porque não estava alinhada a legislação. Agora a presidente, esse Conselho e a diretoria anterior vem trazendo algumas soluções no sentido da gente tentar manter, por modus operandi, um reconhecimento do trabalho do Conselho, a consenso de todos daí, sem dúvida nenhuma, de todos os seus participantes, para que a gente dê uma segurança jurídica com base num documento que respalde as ações do Conselho. Esse é o ponto importante, entendeu? Eu não estou aqui fazendo uma crítica tácita à incompetência e ineficiência, não, a esse greenwashing de assinar um monte de documentos dizendo que são signatários de não sei o que, do crime, de não sei o que, e na prática aqui a gente tem uma gestão caótica do sistema de... Olha o que fizeram com as árvores agora aí, do corredor, está no jornal, onde a Secretaria do Verde se manifesta com isso, cala a boca, o Rogério lambe as botas do secretário de Serviços Públicos, que está respondendo processo de inquérito civil. Olha, é de ficar assim, pé da vida mesmo, vim aqui nesse conselho e abrir a boca, porque eu estou cansado, juro para vocês, estou cansado de ver, sabe, um rasga-seda e a gente tem um problema. Mas, enfim, vamos aos fatos. O problema é, a presidente está trazendo uma situação que dá segurança jurídica para que a gente possa dar continuidade no trabalho até a lei ser aprovada lá na frente. Sabe-se lá quando vai fazer a revisão dessa lei, né? Porque a gente fica refém aí também das ações do governo. Então, esse documento, na minha opinião, ele respalda uma condução, uma estruturação para que o Conselho possa exercer suas atividades com a devida segurança e qualquer questão de judicialização, a gente possa ter tranquilidade de poder estar ali demonstrando para o Ministério Público, para quem for, que tudo está sendo feito com clareza, transparência e seriedade. É isso. Obrigada, Carlos. Eu vou pedir a cada um, eu andei lendo mais o regimento, isso é bom e isso é ruim. Quando houver questão de ordem, que a gente seja o mais conciso possível, ainda que eu agradeça ao Carlos por suas falas. Emília, Érica, e tem mais uma pessoa que eu não tenho aqui quem é. A Tereza. Emília, por favor. Quando se fala na questão de legalidade, a gente tem que se manter, se escrito a palavra macrozona, eu gostaria de lembrar que jurisprudência é uma coisa que acontece bastante no Brasil a partir da legislação ambiental. Até então, o juiz sempre tinha lido a lei e não aceitado muito bem a questão, o papel da jurisprudência na legislação do sistema legal brasileiro. A Pia que me corrija se eu estiver equivocado. Mas, por conta disso, eu acho importante a gente entender que quando se colocou em 2001 a palavra macrozona na lei, ela tinha um sentido, que a palavra macrozona na lei agora tem outro sentido. Acho que o plano diretor dessa cidade é um dos documentos legais mais importantes que o território tem para a sua gestão, que deve ser reconhecido por todo mundo. Eu louvo muito a Secretaria do Planejamento, que hoje tem tentado negociar com todas as secretarias para que elas entendam a importância desse recorte que está sendo feito pela primeira vez, não para atender uma ou outra dissertação ou tese defendida dentro da cidade, sobre a cidade, mas para atender as necessidades e a realidade, né, com que vive a população da cidade. Então, acho que é muito importante a gente levar isso em consideração. Como é importante também a gente levar em consideração os recortes que foi feito do cronograma, no organograma oficial da Prefeitura, que dividiu e separou coisas que antes estavam juntas e que elas são todas muito importantes para a discussão de meio ambiente na cidade. Obrigada, Emília. Eu quero crer que nós todos, olha, hoje é um dia de reunião apenas das comissões, né? Mas estamos aqui com 17 pessoas, além dos que estão aparecendo, acho que temos umas 20 ao todo, né? Então, eu queria dizer a vocês todos que cada palavra que todos vocês estão dizendo está nos ajudando a todos a começarmos a pensar mais e melhor. Nós temos muito para avançar, tá? Então, essa proposta que eu estou trazendo, eu já passo a palavra para a Érica e para a Tereza já,
Essa proposta que eu estou fazendo é uma proposta para a gente fazer dar uma posição de legalidade no momento, porque a gente está em pleno vazio legal, certo? A gente está sem base segura, tá? Eu não tenho os termos, a insegurança jurídica, tá bom, eu não tenho os termos próprios, mas o conteúdo acho que segue. Eu vou passar a palavra à Érica, depois eu vou passar a palavra à Tereza, e eu gostaria de fazer a leitura desta minuta com vocês, a menos que vocês discordem todos, para que vocês vejam como eu tentei, nas minhas limitações, porque eu não sou advogada, tá? Não tenho todo esse cabedal que já tem o Carlos Alexandre, tem a Tereza, tem a Emília, que há anos estão neste conselho, e a gente vai, então, aperfeiçoando o que for possível, né? Érica, por favor. Minha fala seria bem semelhante à da Emília, por mais que a lei do Condema não conheço a fundo, né, tenha dito as macrozonas, o plano diretor é uma lei complementar e que rege as políticas públicas do município. Então, talvez juridicamente, eu entendo a preocupação da Secretaria do Verde, que tudo bem, a gente já tem aí um embaralhado jurídico, então talvez a intenção seja não aumentar esse bololô jurídico aí. Eu entendo, mas acho que talvez uma análise por advogados, né? Eu sou arquiteta, então muito gabarito para falar disso. Mas o plano diretor, no seu artigo, colocando as APGs como um recorte de contato com a população, de compartilhar informações, pode ser uma explicação jurídica do porquê de alterar. E aí, talvez, temporariamente, use-se esse recorte para depois a atualização da lei, né? Já que a eleição já está aí e possivelmente a lei não vai estar alterada no mesmo tempo. Enfim, eu não sou conselheira, mas eu estou dando essa questão, essa visão da legalidade com base no que diz a lei do plano diretor. Obrigada, Érica. Não é conselheira, mas todo cidadão que puder nos ajudar, a gente convida, como aconteceu com você, né? Que foi convidada especificamente pelo conselheiro Ângelo, e vamos à leitura depois que a Tereza falar dessa proposta. Me perdoem eu querer tanto ler na minuta, mas eu acho que vocês vão ver que eu tentei inserir o máximo de reflexões possíveis, tá? Tereza, por favor. Vocês me ouvem? Sim. Oi para todo mundo. Na esteira da Érica, a gente continua tendo os advogados para ajudar a hora que precisar, tá? Eu queria analisar, pelo ponto de vista dessas conversas, a leitura da lei tão citada agora. Isso é muito esquisito, né? Só ocorrer agora. Nós estamos errados há tanto tempo e agora essa pressa para corrigir é uma coisa que eu concordo 100% com o Carlos Alexandre, sabe? Quando não interessa, ninguém faz nada. Quando interessa, todo mundo corre atrás. O Condema está diferente, os posicionamentos são diferentes, ele está muito mais amadurecido e muito mais firme, com mais participação de todo mundo, e isso assusta. Ainda bem que assusta, porque vai assustar cada vez mais, entendeu? No que depender da gente, vai assustar cada vez mais, porque nós não pretendemos parar de maneira alguma a fazer a coisa certa e caminhar para o coletivo, tá? Então, eu acho muito esquisito tudo isso. E também, como a Maria Helena falou, o Conselho decide, tá? Nós vamos discutir, e quem vai decidir mesmo vai ser o colegiado. E a revisão da lei com essa Câmara, eu acho uma coisa perigosíssima, tá certo? Porque, além do que o Alexandre já falou, da mudança da lei da APA, aquilo não poderia ter passado nem pela Secretaria do Verde, nem pelo jurídico, muito menos pela Câmara, tá certo? E todo mundo passou e tá tudo certo, ok, legal, e ninguém falou nada. A mesma coisa, o decreto do Santiene, que eu vou bater até aquilo voltar a ser rural para a cidade, tá certo? Passou por todo mundo, uma coisa totalmente ilegal, eu vou mandar para vocês
um protocolo que a gente fez ontem para o doutor Vidal, tá certo? Pegando único e exclusivamente o ponto de vista ambiental. Então, assim, e mais, ontem saiu um aviso no Diário Oficial, a Câmara quer discutir agora em cima do decreto do Parklet. Tão sem noção, eles não chamaram nem o Nelson Orsi, que foi o primeiro que fez audiência pública da ilegalidade daquele lugar, aqui o Parklet do Cambuí. Nós temos uma ação contra eles na Justiça, e ninguém é chamado, e ninguém é consultado. Como é que você vai confiar numa Câmara dessa? Faz tudo embaixo do pano, sabe? Quando joga a coisa, está pronta, a gente tem que aceitar? De jeito nenhum. Nem da parte da Prefeitura, nem da parte da Câmara, e nem da parte de ninguém nós vamos aceitar. Então, essa posição, e continuamos tendo a ajuda dos advogados a hora que vocês quiserem. Obrigada. Obrigada, Tereza. Eu vou pedir sempre a quem falar para se concentrar mais nos nossos tópicos aqui. Érica, você levantou a mão de novo ou você esqueceu de abaixar a mão? Acho que ela desculpa. Ok. Então, por favor, Carlos, volta então com a nossa apresentação da minuta, nessa versão que eu trouxe, que eu enviei hoje para você, tá? Porque aí eu já incorporei alguns itens das APGs. Por favor. Essa que eu mandei há pouquinho tempo, há minutos. Isso. Vamos lá. Então, a resolução, claro, ela já não é do dia 3, faz tempo, né? Eu pus até 2 alternativas de emenda, mas depois a gente vê se vamos fazer outra. Alternativa 1, formaliza alterações no regimento interno, promovendo sua atualização e aperfeiçoamento. Assim, mais básico. Ou, alternativa 2, formaliza alteração para 36 quanto ao número de vagas para instituições conselheiras, vincula o conceito e as diretrizes das macrozonas instituídas pelo Plano Diretor do Município de Campinas de 2018, caracterizando a caracterização das vagas para conselheiros representantes das associações de moradores de bairros referidas na Lei Municipal 10.841 e da outras providências. Podemos melhorar essa redação, afinal, depois das discussões. Por favor, Carlos, pode passar? Então, o primeiro parágrafo é simplesmente a referência, né, à nossa lei, o Conselho Municipal, no uso das atribuições da lei tal e do decreto tal, né, em especial a prerrogativa que lhe confere o inciso 14 do artigo 3º, o inciso 14 do artigo 3º é que diz que a gente precisa formalizar, né, as alterações necessárias quando for. Bom, primeiro considerando que este Conselho é órgão de caráter deliberativo no âmbito de sua competência legal e tem o objetivo de promover a participação organizada da sociedade civil no processo de discussão e definição da política ambiental, em questões referentes à preservação, conservação, defesa, recuperação, reabilitação e melhoria do meio ambiente natural e construído no município de Campinas. Que não haja dúvidas, porque esse aí é transcrição. Considerando que nele há representação do Poder Executivo e de organizações representativas da sociedade civil, conforme consta do artigo 11 da Lei Municipal tal, incluindo órgãos públicos com atuação no município de Campinas, entidades do segmento técnico, profissional, empresarial, instituições científicas, organizações não governamentais de cunho ambiental e representantes diretos da população, através de associações de moradores de bairro, com sede no município de Campinas, dentre os quais há segmentos que dependem de eleição, ou seja, estou fazendo essa resolução porque precisamos ter uma base legal para fazer a eleição, tá? Seguinte, considerando que, para a realização dessas eleições regulares, para a composição do colegiado, para a gestão 22-23, se apresenta como imprescindível a alteração parcial do regimento interno, o que está previsto em suas disposições finais, no artigo 65, transcrevendo, observado, quórum, presença, está escrito assim, de metade mais uma das instituições conselheiras e maioria de 2/3
dos presentes votantes, considerando que, em seu artigo 5º, o regimento interno em vigor registra que o plenário é órgão deliberativo e soberano do CONDEMA, constituído por 33 instituições conselheiras, que nele terão seus representantes. Então, 33 está no regimento interno, hein? Mas não houve formalização por resolução colegiada de ampliação para 36 vagas. Como está implementado efetivamente, mesmo na vigência 6, publicado no Diário Oficial 19 e 2020 e 2021. Ou seja, a gente está trabalhando com 36 vagas, sendo que não houve nenhuma regulamentação sobre serem 36 vagas. Né? Naquele quadro que eu mostrei para vocês lá no início, a lei estabelecia 40 vagas, né? Mas tudo bem, vamos continuar. Por favor. Abaixa um pouquinho, ou sobe um pouquinho, Carlos. P1. Em seu inciso 20. Prevê um representante de princípio de 1996. Continuando. Considerando que o conceito de macrozona, com suas diretrizes constitutivas, passou por alteração na vigência do Plano Diretor de 2006, que instituiu 9 macrozonas, para o que houve deliberação colegiada, formalizada na Resolução CONDEMA número 3 de 2008, de 12 de novembro de 2008, acessível aí. Continuando. Considerando que em 2018, o Plano Diretor de 2018, hora vigente, estabeleceu 4 macrozonas, lei complementar tal, e em seus artigos 14 e 15, instituiu os conceitos de áreas de planejamento e gestão, com estabelecimento também das denominadas unidades territoriais conceituadas como básicas e rurais. Ah, você não pegou o meu último documento, Carlos, que eu fiz uma alteraçãozinha aí, mas tá bom. Considerando que, embora o Plano Diretor de 2018, lei complementar número tal, tenha estabelecido novo critério para a divisão das macrozonas do município, o artigo 11 não foi formalmente revogado ou alterado, sendo necessária a adequação dos procedimentos de eleição pelo CONDEMA por meio desta resolução. Considerando que, sobre a nova divisão de macrozonas do município de Campinas, onde está? De 2018, não houve alteração colegiada pelo CONDEMA. Considerando que, apesar de já estar em vigência o novo plano diretor para as eleições de 2019, foi publicado o edital de convocação. Bom, isso aí eu coloquei os considerandos para mostrar que a gente fez em várias etapas eleições fora da atualização, tá? Então, depois pode passar, por favor. Então, não foi impugnado por qualquer cidadão ou candidato à eleição do CONDEMA. Nem houve isso para 2018, nem para 2019, 2017, nem para 2019. Considerando que também não houve quaisquer questionamentos sobre o mesmo fato, como demonstra a ata de Assembleia Geral Extraordinária de eleição das entidades, isso aí em 2019, publicada a páginas 13, no Diário Oficial de 2021, tá? E eu acho que, bom, na verdade eu queria colocar aí a portaria que nomeou os conselheiros para esta nossa gestão, e depois mais para frente também vai ter um outro considerando com a nomeação das entidades conselheiras das eleições complementares que a gente fez, tá? Só para andar mais rápido. Então, a gente pôs as eleições complementares também, no seguinte considerando. Pode passar, Carlos? Ó, agora vamos lá. Considerando que há previsão para a distribuição das 33 vagas
com assento legal permanente ou por eleição, indicadas no artigo 5º e reiterado no artigo 19 do Regimento Interno, para instituições conselheiras, mas que o colegiado do CONDEMA vem sendo composto por 36 vagas e que a especificação dessas vagas permite enquadrá-las em 3 grupos referidos, mutatis mutandis, no artigo 26 do Regimento Interno, como? Aí, me perdoe, Emília, mas foi o que eu consegui achar, para dar uma lógica. Vai ter que ter uma lógica para a gente ter 36 vagas, né? A. Órgãos públicos governamentais com atuação no município de Campinas. B. Entidades do segmento técnico, profissional, empresarial e instituições científicas. C. Organizações não governamentais de cunho ambiental e associações de moradores de bairro ou entidades comunitárias, na sua ausência. Seguindo, considerando que a Lei Municipal 10.841 ainda está em processo de revisão pela Comissão Especial, instituída na resolução número tal, com estudos inconclusos que prosseguem sobre algumas questões essenciais, dentre elas a própria questão das macrozonas. Continue, por favor. Considerando que, diante das vagas previstas pelo edital de convocação para cadastramento de entidades, cabe estabelecer adequação específica para garantia de segurança jurídica do processo eleitoral, com o fim de adequar a lei do CONDEMA ao Plano Diretor 2018, na manutenção da paridade entre os 3 grupos que compõem o colegiado deste Conselho, instituições governamentais, empresariais e do terceiro setor sem fins lucrativos. Seguindo, considerando a relevância da participação popular neste Conselho, adequado ao critério de índice populacional das macrozonas, o que já é pouco, né? Para cumprimento efetivo de sua missão como órgão de controle social para a política municipal do meio ambiente, considerando o artigo 1º da Lei Municipal tal, que assegura a plena participação da comunidade na administração pública quanto à política municipal do meio ambiente, cabendo ao CONDEMA sua coordenação, seguindo. Considerando especialmente a seção 3ª do capítulo 2º do Regimento Interno, que estabelece as etapas para cadastramento de entidades regularmente constituídas, com que o Conselho ganha em qualidade democrática, o que é da própria natureza dos conselhos, a partir da Constituição Federal de 1988. E considerando a necessidade de aprimorar e atualizar os instrumentos legais, eu até tenho já mais um considerando aqui, que eu já escrevi, está na última versão que eu mandei, mas é o seguinte, considerando, eu vou ler, tá? Considerando que se sobreleva, não sei se o termo é certo, tá? Mas os nossos assessores jurídicos vão nos dar respaldo. Considerando que se sobreleva a importância da participação social no colegiado, na distribuição das vagas para o inciso 20 da Lei Municipal, ao mesmo tempo em que se incorpora o conceito e a caracterização das 4 macrozonas, não sendo possível acolher